Boa tarde, pessoal. Eu sou Isabela Azevedo. A gente já se conheceu hoje à tarde, porém, por problemas técnicos, decidimos então que seria melhor optar pela gravação do vídeo. Então, dando continuidade aqui à aula da disciplina de avicultura da professora Vanessa, vocês já conhecem a maior parte dos integrantes do grupo. Eu sou parte também desse grupo e vou apresentar para vocês hoje o conteúdo de nutrição aplicada à avicultura comercial. Bom, para início, o que a gente vai ver nessa aula de nutrição de hoje? A gente vai falar um pouco sobre a introdução, dando alguns conceitos e definições básicas, é meio que relembrar um pouco o que vocês já sabem. Vamos falar depois sobre algumas características relativas aos alimentos, e depois características relativas às aves, que são importantes para a gente compreender e aplicar a nutrição. E por último, a gente vai falar um pouco sobre os sistemas de alimentação que são utilizados na prática na avicultura. Certo, então, como introdução, vamos começar falando um pouco sobre a importância da nutrição animal. Essa foto ela mostra que muitas mudanças ocorreram no desenvolvimento das aves com o passar do tempo. E certamente outras mudanças já aconteceram entre 2005 e o ano que nós estamos hoje. Porém, a foto só mostra até 2005 mesmo. Beleza, dá para ver na foto que a mudança é bem grande. Aos 56 dias, olha a diferença visível e a diferença de peso que essas aves apresentam. Então, a que se devem essas mudanças? Por que aconteceram essas mudanças? Seriam hormônios? Seriam suplementos? Whey protein? Seria bruxaria? Não, nada disso. Esse grande desenvolvimento, na verdade, é uma combinação de fatores entre genética, ou seja, as linhagens das aves foram sendo melhoradas cada vez mais, de forma que aquela ave não tem praticamente mais nada em comum de genética com as aves de hoje. Sanidade, então os ambientes foram sendo cada vez mais controlados, o ambiente da granja é extremamente controlado e limpo para garantir que a ave expresse seu potencial. E, por fim, mas não menos importante, a nutrição dessas aves. Então, unindo esses três, a gente tem o ápice do desempenho dessas aves e aquela grande mudança que a gente viu na foto anterior. Falando exclusivamente da nutrição, que é nosso foco, a gente precisa lembrar primeiro que ela representa pelo menos 70% dos custos de produção de uma criação. Ou seja, isso é extremamente significativo em termos financeiros mesmo. E por isso é importante que a gente tenha conhecimento na área de nutrição e a gente precisa aplicar corretamente esse conhecimento. Dessa forma, a gente pode aliar o melhor desempenho possível dessa ave com o máximo de economia. Ok, então vamos relembrar aqui algumas definições e conceitinhos básicos. O que é alimento e o que é nutriente? O alimento, ele é, em termos simples, aquela comida que os animais vão ingerir para obter os nutrientes. E como exemplos de alimentos, a gente tem milho, soja, arroz, trigo. E, por outro lado, os nutrientes, eles compõem o alimento. Então, temos as proteínas, carboidratos, lipídios, enfim. Ou seja, o alimento que a gente consome e os nutrientes são parte do alimento. Na verdade, a gente consome o alimento para obter os nutrientes. Bom, o que a gente precisa utilizar como base para entender a nutrição? A gente precisa estudar as características dos alimentos e as características das aves. Quando a gente soma esses dois conhecimentos, a gente consegue então fazer nossas formulações de rações e o planejamento nutricional como um todo. Certo, então vamos começar falando das características dos alimentos. O que tem de importante para a gente relembrar aqui? Como vocês já tiveram disciplinas prévias de nutrição, de bromatologia, vocês já devem ter aprendido isso em algum momento da vida de vocês. Porém, a gente vai dar uma relembradinha porque é importante para a nossa aula de hoje. Certo, então temos aqui o alimento. A partir desse alimento, a gente pode, analisando esse alimento, a gente vai encontrar dentro dele diversos nutrientes. Os carboidratos, proteínas,
lipídios, minerais, vitaminas e água, que pode ser um nutriente, pode ser um alimento, enfim. Temos a água de bebida, temos a água também proveniente dos alimentos, certo? E temos ainda um outro fator, que na verdade não é um nutriente, mas é um fator nutricional, que ele é de extrema importância. Quando a gente utiliza os carboidratos, as proteínas e os lipídios, ou seja, quando o nosso organismo cataboliza esses nutrientes, a gente obtém uma certa quantidade de energia. Essa energia, como eu disse, ela não é um nutriente, mas é um fator extremamente importante que nós consumimos os alimentos também para obter. Sem energia, nenhum processo, nenhuma reação pode acontecer no nosso corpo. Os alimentos eles vão ter diferentes quantidades desses nutrientes e fatores de acordo com a sua composição. Isso é muito particular de cada alimento. E para a gente saber essas quantidades, a gente pode fazer uma análise dos alimentos. Então, só para relembrar rapidamente como acontece a análise de alimentos. O que a gente extrai em cada análise de alimento? Então, tomamos aqui o alimento como um todo. Vamos supor o milho, foi o exemplo que usamos na última imagem. Então, vamos supor que temos aqui o milho grão. Desse milho grão, a gente pode fazer a primeira análise, que é secar, em estufa. A gente obtém a água, o que evapora é água, e o que sobra é matéria seca. Isso é mais importante para ruminantes, porque os alimentos de ruminantes são mais úmidos. Os alimentos para aves são geralmente acima de 90% de matéria seca. O milho grão, se ele for usado ainda jovem, em estágio fenológico mais jovem, ele vai ter um nível de umidade maior. Porém, o que a gente usa frequentemente para as aves é o milho grão já triturado depois de seco, já o grão duro. Então, nesse caso, assim como as outras bases para a alimentação de aves, geralmente acima de 90% de matéria seca. Então, no cálculo, a gente não precisa passar de matéria natural para seca e depois voltar. Simplesmente calcula a matéria seca apenas. Ok, dentro da matéria seca, ainda existe outra análise que a gente pode fazer. Se a gente pega esse alimento já na matéria seca e queima ele em mufla, estou dizendo em palavras bem simples, porque essa não é uma aula de análise, é só para a gente compreender o que tem dentro dos alimentos. Então, se eu queimo, vamos dizer assim, esse alimento, o que sobra dele são as cinzas, ou matéria mineral. Essa matéria mineral é então o conteúdo de minerais que a gente tem dentro do alimento. Fora, excluindo, subtraindo essa quantidade de minerais, a gente obtém então o que é de matéria orgânica. Da matéria orgânica, a gente pode ainda fazer outras análises e obter os compostos nitrogenados, que são, no caso, as proteínas. Os compostos da matéria orgânica que não são nitrogenados, eles podem ser o extrato etéreo, ou seja, todas aquelas substâncias da matéria orgânica que não tem nitrogênio e são solúveis em éter. Podem ser outros compostos, obviamente, ceras, pigmentos, mas aqui o que interessa mesmo para a gente são os lipídios. E podem ser também os carboidratos. E os carboidratos a gente ainda pode dividir em carboidratos não fibrosos e carboidratos fibrosos. Os carboidratos fibrosos, eles também vão ser mais importantes na alimentação de ruminantes. Não é que não seja para aves, mas a maior importância aqui para aves são justamente os carboidratos não fibrosos. Esse carboidrato fibroso aí, a gente vai chamar ele de fibra bruta. Beleza, essa composição do alimento, ela vai definir então a classificação desses alimentos. Então, eu aprendi o que é que tem nos alimentos, como é que eu descubro e quantifico quanto de cada coisinha tem, quanto de cada nutriente tem no alimento, e a partir disso eu posso classificar esse alimento, o que torna mais fácil para mim que eu possa escolher esses alimentos para utilizar nas minhas rações. Certo, então os alimentos eles podem ser classificados de 3 formas. 2 delas levam em consideração essa composição química que a gente acabou de mencionar aqui. Os alimentos eles podem então ser divididos entre volumosos e concentrados. Como é que acontece essa classificação?
Com base naquela composição química, mais especificamente no teor de fibra bruta, que a gente acabou de comentar, a gente define os alimentos dessa forma aí. Os volumosos, eles são aqueles que têm pelo menos 18% de fibra bruta, ou 25% de fibra em detergente neutro. Essa questão de fibra em detergente neutro só é importante para a gente aqui na classificação dos alimentos. Para ruminantes, ela tem outras importâncias, porque a fibra bruta ela pode ser avaliada como fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, que é uma forma mais eficaz de avaliar a fibra. Mas para nós, de não ruminantes, isso não importa muito. Então saibam que pelo menos 18% de fibra são volumosos. E menos que 18% de fibra, esses alimentos então vão ser concentrados. A gente tem ainda outros alimentos que não entram nessa classificação aí, pelo nível de fibra. Os volumosos a gente tem forragens secas e forragens úmidas. As forragens secas podem ser fenos e palhadas, e as forragens úmidas são silagens, forragens verdes, raízes e tubérculos. Os concentrados, eles têm uma subdivisão. Podem ser energéticos ou proteicos. Os concentrados energéticos e proteicos são classificados assim de acordo com a porcentagem de proteína bruta que eles têm. Se um alimento tem mais que 20% de proteína bruta, ele é um alimento concentrado proteico. E se ele tem menos que 20% de proteína bruta, ele vai ser então energético. Os alimentos energéticos são, na sua maioria, cereais e alguns subprodutos. E os alimentos proteicos podem também ser cereais e têm geralmente origem vegetal e animal. Os outros alimentos aos quais eu tinha me referido, eles são suplementos e aditivos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais adiante. Os mais importantes para a gente, como já foi dito, são os concentrados, que podem ser energéticos ou proteicos. Isso define a base de toda a alimentação de aves. Com base em todos esses conhecimentos que a gente falou aqui agora, é que a gente pode, então, escolher os ingredientes e, se por acaso não puder usar aqueles ingredientes principais, a gente faz as substituições de acordo com a classificação dos alimentos. Então, exemplos de volumosos. A gente tem o feno, palhadas, bagaço de cana, forragens verdes, silagem, tubérculos, mas a maioria desses não tem muita utilidade para aves. Esses alimentos eles têm alta fibra e pouca energia, e a maior parte das aves, principalmente as jovens e as que estão confinadas, elas têm baixa capacidade de digerir essa fibra. Quanto aos concentrados energéticos, nós temos aqui o milho, que é o principal concentrado energético utilizado nas dietas de aves. Se por acaso tivermos problemas com o milho, por exemplo, o milho é um alimento que para ser cultivado ele precisa de solos melhores, precisa de uma certa quantidade de água, o que pode ser um empecilho em regiões mais secas. Então, a gente pode optar por outros alimentos que tenham maior disponibilidade na região. Esses alimentos podem substituir total ou parcialmente o milho. Por exemplo, arroz, sorgo e o trigo. Esses alimentos, eles também são concentrados energéticos, ou seja, eles têm baixa fibra e alta energia. Um outro exemplo aqui mencionado são os óleos e as gorduras. Os óleos e as gorduras, eles não entram para substituir o milho. Eles geralmente entram na dieta para aumentar a quantidade de energia da dieta. Então, o milho e os seus substitutos, além de energia, eles vão fornecer outros nutrientes. Os óleos e as gorduras não. Vão entrar somente para adensar a energia dessa dieta. Todos esses, obviamente, têm que ter menos que 20% de proteína bruta para serem classificados como concentrados energéticos. Quanto aos concentrados proteicos, nós temos a soja, que é o principal alimento, e podemos substituir a soja por alimentos como o girassol, a farinha de carne e ossos, farinha de penas, farinha de vísceras, de sangue, farinhas de peixe.
Todos esses alimentos eles têm baixa fibra e alta energia também, porém eles têm um teor de pelo menos 20% de proteína bruta para receberem essa classificação. Obviamente, esses alimentos podem ser fornecidos de diferentes formas. Por exemplo, girassol, pode ser na forma de farinha, de farelo. E cada alimento desse, cada subproduto desse, tem uma certa modificação nos seus teores, na sua composição. Então, o mesmo alimento pode originar subprodutos mais proteicos, mais energéticos ou mais fibrosos. Uma atenção especial precisa ser dada para essas farinhas de origem animal. Elas têm alto teor de proteína, então elas são super eficazes para se usar em dietas de monogástricos. Porém, não há exatamente uma padronização da qualidade desses alimentos. Elas têm chance, por serem de origem animal, têm um risco de contaminação muito maior do que os alimentos de origem vegetal. Fora que não são padronizados como os outros alimentos são. Então, precisa ter muita atenção e fazer análises antes de utilizar esse tipo de alimento. Certo, então até aqui a gente já viu as características específicas dos alimentos, sendo elas a composição desses alimentos, a forma de análises para a gente obter essa composição e, através da composição, podemos chegar na classificação dos alimentos e assim selecionar melhor quais alimentos vão ser utilizados na nossa ração para fornecer cada um dos nutrientes que nós buscamos. Ok, então agora a gente vai falar um pouco sobre as características particulares dos animais, ou seja, o que é que tem de particular nas aves que a gente precisa conhecer antes de formular uma ração para elas. Primeiro de tudo, a gente relembra aqui a classificação dos animais quanto à anatomia digestiva desses animais. Então, nós temos os animais que são monogástricos ou não ruminantes, supostamente seriam aqueles que têm apenas um estômago, ou, na verdade, um único estômago que não tem compartimentos dividindo esse estômago. E, por outro lado, nós temos os animais ruminantes. Os animais ruminantes, eles têm um estômago compartimentado, certo? E essas subdivisões do estômago, elas vão auxiliar os animais ruminantes a ter a sua capacidade de digerir fibras aumentada. Isso significa que as aves não digerem fibras? Na verdade, não. Eu disse lá atrás que os volumosos são mais interessantes, mais importantes para os ruminantes, o que não significa que monogástricos não sejam capazes de digerir fibra. Apenas significa que eles têm menos capacidade do que os ruminantes, certo? As aves, particularmente, elas têm uma capacidade bem reduzida e tem algumas particularidades que nós vamos mencionar mais à frente. Mas a resposta é sim, aves conseguem digerir fibra e essa fibra pode inclusive ser útil para as aves em determinadas situações. Para relembrar então a anatomia digestiva das nossas aves. O sistema digestório das aves, ele começa pelo bico, onde acontece a apreensão do alimento. Em seguida, nós temos a faringe, que na verdade é orofaringe, em virtude da ausência do palato, né, dessas aves. É como se toda a cavidade oral tivesse ligada à faringe, formando uma única cavidade, por isso chamada de orofaringe. Essa orofaringe ela tem a função de deglutir e direcionar o alimento para o esôfago e o ar para os pulmões, não deixar aí o animal se engasgar. Depois nós temos o esôfago. O alimento então vai sair de lá do bico da faringe e vai ser conduzido pelo esôfago até o estômago. No meio do esôfago, a gente tem ali uma dilatação chamada de inglúvio, também conhecido popularmente como papo. O papo, ele tem a função de armazenar algum alimento. Essa função era mais útil na época que essas aves viviam na natureza, porque não necessariamente elas iam ter acesso ao alimento o tempo todo, né? Então, elas precisavam de um espaço para guardar um pouquinho de comida. E outra função importante do inglúvio é umedecer os alimentos. Nos mamíferos, essa função ocorre na boca, mas a ave ela não tem tantas glândulas salivares assim para ser capaz de umedecer os alimentos na boca.
Então, isso acontece aqui no inglúvio. O proventrículo, ele é o estômago das aves. E aí vocês percebam que eu acabei de dizer que monogástricos são animais que têm apenas um estômago ou não têm compartimentalização no estômago. Mas para as aves isso não é uma verdade absoluta, porque na verdade as aves têm dois estômagos. Um deles é o proventrículo, que seria o estômago glandular, que é semelhante ao nosso estômago, e o outro seria a moela, que na verdade é o estômago muscular. O proventrículo ele tem função de digestão química, com enzimas e ácido, enquanto a moela ela tem função de digestão mecânica, ou seja, a moela funciona como se fossem os dentes da ave, triturando o alimento. Depois, nós temos o intestino delgado. O intestino delgado ele vai atuar na digestão química, né, o terminar a digestão química dos alimentos e fazer a absorção desses nutrientes. Temos também agora o intestino grosso. Eu dividi aqui para destacar a questão dos secos. A ave, para os outros animais, o intestino grosso costuma ser um único tubo, certo? Para as aves, isso é um pouquinho diferente. Os secos se dividem em dois nas aves, e eles formam como se fossem prolongamentos do intestino grosso, onde tem proliferação de micro-organismos. Então, esses micro-organismos, essas bactérias amigas, parceiras que ficam ali nos secos, vão ajudar as aves a digerir fibras. E essa proliferação ela depende da idade e da condição de vida da ave. Então, nem toda ave tem a mesma quantidade de bactérias ali. Por isso, a capacidade de digestão de fibras ela se modifica de animal para animal. Certo? E seguindo o intestino grosso, nós temos então o cólon e o reto, onde acontece a formação das fezes e reabsorção de água, caso seja necessário. Por último, nós temos a cloaca. A cloaca, ela não é equivalente ao ânus dos outros animais. Essa é uma pergunta muito comum, porque, na verdade, a cloaca ela é saída de 3 sistemas. Os sistemas digestório, urinário e reprodutivo, certo? Por isso que é comum o ovo sair sujinho de fezes às vezes, porque tudo se mistura ali na cloaca. Obviamente, tem regulação do organismo para que cada abertura seja acionada de cada vez, mas não impede de acontecerem acidentes. E seguindo todos os segmentos aqui do intestino, do trato gastrointestinal, nós temos ainda o fígado, que é uma das glândulas anexas, cuja principal função na digestão é produzir e liberar a bile, que vai ajudar a digerir lipídios. E temos o pâncreas, que também tem a capacidade de produzir diversas enzimas para atuar na digestão dos alimentos. O pâncreas está sinalizado ali o local onde ele deveria estar, mas nessa imagem o pâncreas não está aí. Diferente do pâncreas dos humanos, por exemplo, o das aves ele não é um órgão maciço. Ele é um formato como se fosse uma fita que fica aí coladinha entre as duas primeiras alças do intestino. Certo, então já conhecemos a anatomia dos animais. Então, essa anatomia e essas condições dos animais, elas vão influenciar alguns outros fatores. Um desses fatores são as exigências nutricionais. Certo, mas o que é exigência nutricional? Então vamos relembrar. Exigência é a quantidade daquele nutriente que o animal vai precisar consumir para realizar suas atividades normais e produtivas. Essa quantidade de nutriente ela vai variar com o animal e com o ambiente. O animal depende da espécie, da genética, da idade, do sexo desse animal e do estágio fisiológico. E o ambiente influencia através da temperatura, nível de desafio. Por exemplo, se esses animais estão sendo criados em ambiente limpo ou não, isso vai fazer diferença. Quanto à temperatura, que eu não mencionei, se for, por exemplo, clima quente, modifica o consumo desses animais. Se consome menos, as exigências mudam. Com relação ao estresse, se o animal se ele está passando por algum desafio, se ele está em situações de estresse, a exigência dele também vai mudar.
e com relação ao manejo. Por exemplo, alta densidade, aves criadas em alta densidade. Obviamente que as exigências delas são diferentes de aves que são criadas com mais espaço. Certo, e onde é que eu encontro as exigências que já foram descritas? Bom, primeiro, é possível calcular essas exigências. Muitas tabelas, muitos trabalhos, eles informam como é que a gente pode calcular a exigência para cada nutriente em cada situação para os animais. Isso seria o ideal de ser feito. Porém, na prática, a gente pode consultar as tabelas que já estão prontas. Uma delas é o NRC, que é a tabela dos Estados Unidos. Essa capa é de 94, mas se eu não me engano, tem uma já de 97, que é a mais recente para as aves. Porém, são outras condições, certo? Os Estados Unidos têm condições de criação e de ambiente muito diferentes das nossas aqui no Brasil. Então, para aves não se utiliza muito esse NRC. Temos também os manuais das linhagens. Esse exemplo aqui é do manual de frango de corte da empresa Cobb Van Tres. Esse manual, ele tem para cada linhagem, tem um manual. E esse manual ele vai conter informações tanto sobre as exigências quanto sobre os padrões de desempenho que esse animal deveria ter em cada fase. E temos ainda as tabelas brasileiras para aves e suínos. Geralmente em trabalhos é o que a gente mais utiliza. Já temos aí uma versão do ano de 2017 e ela é bem completinha, contempla uma variedade de aves bem interessante, de aves comerciais, né? Bem interessante. Certo, então encontramos as exigências naqueles arquivos que eu mencionei. Beleza, então a gente já viu que tem vários fatores que vão afetar a exigência dos animais. Certo, mas tem mais um detalhe. Para uma mesma ave ou para um mesmo lote, a exigência ela ainda se divide em duas. Então a gente tem a exigência do animal, mas essa exigência ela é dividida em duas. Mantença. Mantença nada mais é do que a condição de sobrevivência do animal. Envolve metabolismo basal, termorregulação e atividades normais. O que significa isso? Seria você, de férias, só deitado no sofá, comendo, dormindo e assistindo Netflix. Mesmo assim, você precisa respirar, você precisa se levantar para ir ao banheiro, você precisa pensar, você precisa piscar os olhos, precisa suar se estiver fazendo calor e se movimentar para pegar um alimento. Tudo isso faz parte da mantença, ou seja, você precisa se manter vivo e para isso existe um certo nível de nutriente necessário para manter essas tarefas. E, por outro lado, a gente tem também a produção, que seria a condição em que são necessários mais nutrientes para crescimento, ganho de peso, ou seja, para aumentar o desempenho desse animal. O que significa isso? Como eu disse, a mantença seria você de férias. E de repente você começou a malhar, a precisar ir caminhando para estudar, esse tipo de coisa. Então, você precisa de uma quantidade de nutrientes para se manter, já precisava dessa quantidade para se manter vivo, e agora você precisa de mais nutrientes para poder produzir, ok? Outra questão importante da gente se lembrar é o conceito de nutriente essencial e nutriente não essencial. Basicamente, o nutriente essencial não tem a ver com ser importante ou não, tem a ver com síntese no organismo. Então, o nutriente essencial é aquele que o organismo do animal não é capaz de sintetizar em quantidade suficiente para atender a exigência, ou seja, não posso deixar de colocar esse nutriente na ração. E o nutriente não essencial é aquele que o organismo do animal é sim capaz de sintetizar a partir de outros que estão na dieta, então eu não preciso me preocupar muito com ele na dieta, mas ele não deixa de ser importante para o organismo. Obviamente, assim como as exigências, esses nutrientes eles vão variar com vários fatores, por exemplo, a espécie, a fase de criação, entre outros. Certo, então a gente falou sobre as exigências nutricionais e agora a gente vai falar especificamente um pouquinho sobre proteínas e aminoácidos. Então, retomando aqui o conceito de essencial, a gente tem para aves
10 ou 11 aminoácidos essenciais. A maioria dos autores diz que são 10 e alguns discordam. E tem também diferenças entre fases. Alguns aminoácidos são essenciais à vida toda da ave e outros não. Temos aqui então a metionina, lisina, triptofano, treonina, valina, arginina, leucina, isoleucina, histidina, fenilalanina, que são essenciais à vida toda da ave. E por outro lado, temos a glicina, a serina e a prolina, que são essenciais apenas enquanto essas aves são pintinhos, porque eles não são eficazes em sintetizar esses aminoácidos a partir de outros. Ok. Temos também outro conceito muito importante, que é o de aminoácidos limitantes. Os aminoácidos limitantes, eles são aminoácidos essenciais, porém, eles têm uma particularidade. São aqueles aminoácidos que geralmente estão presentes nos alimentos, nos ingredientes da dieta, em uma concentração menor do que é exigida pelo animal. Então, é uma questão do alimento. Os aminoácidos limitantes, eles mudam de animal para animal, né? Cada animal vai ter um aminoácido limitante diferente do outro. E esses aminoácidos, além de existirem uma quantidade deles, eles também têm uma ordem, certo? Então, para aves, o primeiro aminoácido limitante é a metionina, ou seja, é o aminoácido que quase sempre está em falta na dieta. O segundo aminoácido é a lisina e o terceiro é a treonina e triptofano. Alguns autores dizem que é um, outros autores dizem que é outro, e a maioria coloca os dois no mesmo patamar. E estudos mais recentes mostram que em quarto e em quinto lugar estão a valina e isoleucina. Então, esse conceito é como aquele que a gente vê em fertilidade lá de solo, que é a lei do barrilzinho. Se um barril tem várias tábuas, cada tábua é um desses aminoácidos, não adianta nada os outros estarem todos na quantidade correta, se aquele alimento especificamente vai ter sempre em falta um alimento, ou seja, uma das tábuas do barril está mais baixa. Se ela está mais baixa, o conteúdo do barril vai vazar. Ou seja, um aminoácido limitante, se ele tiver realmente você não suplementar e deixar ele em baixa quantidade na dieta, esse aminoácido limitante vai prejudicar o desempenho do animal, mesmo que todos os outros estejam corretamente suplementados. Considerando todos esses fatores, a gente consegue perceber que o perfil de aminoácidos de um alimento é mais importante do que o nível de proteína bruta unicamente. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar o nível de proteína que foi obtido através de uma análise que apenas mensura os compostos nitrogenados de um alimento e utilizar isso como base. Então, se o animal precisa de 20% de proteína bruta, certo? Mas eu posso fornecer 20% de proteína bruta, porém em um alimento que não tem boa parte dos aminoácidos essenciais ou não tem os aminoácidos limitantes. Então, como vimos, isso vai ser um problema para o desempenho do animal. Então, o que é possível fazer? Para corrigir esse problema, eu preciso pegar os alimentos e analisar o perfil de aminoácidos desses alimentos. Nas tabelas que eu mencionei, onde tem as exigências, especialmente na tabela brasileira de aves e suínos, nela tem as composições dos alimentos também. E lá está descrito o perfil de aminoácidos desses alimentos. Isso deve ser considerado no cálculo. Outra possibilidade é utilizar o cálculo da proteína ideal. O que significa isso? Significa que eu posso pegar a lisina, utilizar ela como base para fazer os meus cálculos. Eu considero que a lisina seria 100% do meu cálculo, ou seja, ela vai ser integralmente utilizada nas reações do organismo. A lisina é utilizada como base porque, além de participar de vários processos do corpo, ela também é mais bem estudada e mais fácil de ser conseguida de forma sintética. Então, por isso ela foi considerada como sendo o principal. E os outros aminoácidos, a exigência deles na dieta seria descrita como porcentagens da lisina, certo?
Eu não vou entrar em muitos detalhes do cálculo da proteína ideal, porque ele não é tão simples assim, e a gente tem muitas outras coisas para enumerar ainda nessa aula, certo? Mas é uma coisa interessante de você ter noção de que é possível fazer. Então, a gente falamos aí sobre a proteína, e agora vamos falar um pouquinho especificamente sobre a energia. Uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é a forma como a energia ela é avaliada para monogástricos. A gente pode utilizar uma técnica que se chama partição da energia. Bom, vamos tomar um alimento qualquer como base, como sempre aqui o nosso milhozinho. O milho, se eu pegar esse milho e colocar ele numa bomba calorimétrica, ele vai ser submetido a certas análises lá, não precisamos também entrar em tantos detalhes sobre isso, mas basicamente esse alimento vai ser queimado e essa queima do alimento ela vai gerar uma certa quantidade de energia que vai ser capaz de aumentar a temperatura de uma água que circunda esse alimento dentro do equipamento. Essa quantidade de energia gerada, ela é chamada de energia bruta, certo? Essa energia bruta ela é uma coisa que não tem muito a ver com o animal. Ela é uma característica do alimento. Se eu pegar o milho naquele estágio fisiológico, daquele jeito lá, ele vai ter sempre aquela quantidade de energia, ou aproximada, certo? Então, quantidade total de energia. Porém, a partir do momento que o animal ingere esse alimento, nem toda essa energia vai ser aproveitada. O milho tem uma certa quantidade de energia, mas o organismo dos animais não vai conseguir aproveitar essa energia todinha. Então, o que acontece? Parte dessa energia, ao ser consumida pelos animais, ela vai ser perdida nas fezes. Então, eu pego a energia bruta menos o que perdeu de energia nas fezes e, fazendo a conta, eu tenho então a energia digestível. Beleza. Da energia digestível, ou seja, a energia que o animal conseguiu absorver, eu ainda vou ter outras perdas na urina. Quando eu subtraio, então, as perdas da urina pela energia que o animal conseguiu absorver, eu vou ter ali a energia metabolizável, ou seja, a energia que conseguiu chegar ao ponto de passar pelas reações do corpo do animal. Porém, ainda existem perdas, certo? Mas primeiro eu queria destacar uma coisa para vocês que é muito particular das aves. A energia digestível, para ela ser obtida, eu preciso considerar o que perdeu nas fezes. A energia metabolizável, eu preciso considerar o que perdeu na urina. Mas aves têm uma particularidade. Como eu disse para vocês, a cloaca das aves ela é saída do sistema digestório e do sistema urinário também. E geralmente esses dois saem juntos. Então é meio difícil eu separar fezes e urina de aves. Geralmente isso não é feito, certo? Então, em aves não se utiliza nos estudos nem nas tabelas de exigência a energia digestível. Se usa geralmente a energia metabolizável. Essa energia metabolizável ela ainda perde algumas quantidades depois que está no corpo do animal. Essas outras perdas, elas são através dos gases e incremento calórico. E aí eu tenho, então, a energia líquida. Essa energia líquida, ela ainda é dividida entre mantença e produção. De forma bem simples assim, uma comparação seria o salário. Tem o salário bruto, que saiu da empresa, mas não necessariamente ele vai chegar ao trabalhador integralmente. Primeiro tem os descontos dos impostos, depois vamos supor que os descontos dos impostos seriam a energia digestível. Depois, tem que pagar as contas, seria o que sobra, energia metabolizável. Depois, sobra dinheiro na mão. Uma parte desse dinheiro vai para a poupança, suponha que seja mantença, e outra parte é o que realmente sobra para gastar. Então, tem a energia bruta, mas ela vai sofrendo descontos na medida que vai passando pelo corpo do animal, e daquela quantidade toda, só uma parte menor vai ser utilizada. Para que isso nos interessa? Porque tanto nas tabelas de exigência quanto nas classificações, nas tabelas de composição dos alimentos, esses valores estão descritos. Para ruminantes,
geralmente se usa NDT, nutrientes digestíveis totais, que é calculando todos os nutrientes que tem naquele alimento, se obtém uma certa quantidade de energia que esse alimento vai fornecer, certo? Para aves e para outros monogástricos, não se utiliza esse NDT, se utiliza esse nível de energia aí. Para aves especificamente, o mais comum é energia metabolizável. Também tem alguns estudos que se utiliza energia líquida, porém, mensurar energia perdida em fezes e urina é mais fácil e mais barato do que mensurar energia perdida em gases e incremento calórico. Por isso, é mais comum utilizar energia metabolizável do que a líquida. As aves, a energia metabolizável, ela também pode vir em alguns trabalhos que vocês possam, porventura, ler, como energia metabolizável aparente ou energia metabolizável verdadeira. A aparente, ela não considera perdas endógenas, ou seja, quando você mede fezes e urina, você está medindo como se toda aquela energia que estivesse ali tivesse vindo apenas do alimento. Mas pode ser que alguma descamação do epitélio, por exemplo, do intestino da ave, tenha gerado essa energia e você não contabilizou isso. Por isso, não considera perdas endógenas. Então, energia metabolizável aparente. Bom, tem outra coisa para a gente prestar atenção aqui com relação à energia. Para as aves, é muito importante que a gente se atente à relação energia-nutrientes da dieta, especialmente relação energia-aminoácidos, por exemplo, energia-lisina. Por quê? A energia ela regula até certo ponto o consumo. Então, se você não tem na dieta energia em quantidades equiparáveis com os demais nutrientes, especialmente os aminoácidos, isso pode prejudicar o consumo dos outros nutrientes. Então, isso é uma coisa que precisa também ser calculada no momento de formular a ração. Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela de exigências de frangos, retirada lá do trabalho do livro do Rostanho, das tabelas brasileiras de aves e suínos. Não importa muito os valores que a gente tem aqui não, eu só queria destacar para vocês a quantidade de fatores que influenciam na exigência desses animais. Então, a gente tem aqui, o que a gente está considerando para ter construído essa tabela? A espécie, o sexo, as fases ou idade dessas aves, o peso médio pretendido dessas aves em cada fase, o nível de produção desses animais e quanto esse animal vai consumir diariamente. Então, tem uma série de fatores aí que não valeria se mudasse qualquer coisa. Se você muda, por exemplo, de frango de corte para poedeira, ou de macho para fêmea, ou para misto, ou de desempenho médio para desempenho regular, tudo isso aí vai ser modificado. E nessas tabelas são avaliadas aí as exigências de proteína bruta, total e digestível, que isso é outra coisa que a gente não mencionou lá atrás, além do perfil de aminoácidos ser mais importante que o de proteína, ainda se deve considerar que a proteína bruta geralmente ela é dada como total, mas assim como a energia, nem tudo que está no alimento vai ser aproveitado pelo animal. Então, é mais importante a proteína bruta digestível. Também temos nas tabelas a quantidade de energia, nesse caso aí podemos ver energia metabolizável e energia líquida que nós temos nessa tabela. Como eu disse antes, a gente não tem aí energia digestível. Temos aí também os minerais na tabela, e eu chamo a atenção especificamente aqui para o fósforo disponível, que ele vem aí na tabela como fósforo disponível e fósforo digestível. Por que ele está discriminado de forma separada? Porque esse é um fator importante na alimentação de monogástricos, principalmente para aves. Os alimentos de origem vegetal, que tem um pouquinho mais de fibra, eles podem ter um tipo específico de fósforo chamado fitato, ou fósforo fítico. O que acontece? Nesse fósforo, além dele ser indisponível para o animal, ele ainda pode indisponibilizar outros nutrientes, principalmente outros minerais. Então, isso pode ser um problema no consumo de minerais dessa ave. Também é considerado aí o ácido linoleico e os aminoácidos totais e digestíveis. Os aminoácidos totais e digestíveis estão numa parte abaixo aí dessa tabela,
que não saiu no print que eu tirei, mas só para vocês saberem que que o perfil de aminoácidos, tanto total quanto digestíveis, também tem que vir obrigatoriamente nas tabelas de exigência, pelos motivos que nós já mencionamos antes. Certo, então nós acabamos de ver a questão dos fatores que são relacionados com as aves, certo? Principalmente as exigências e os inúmeros fatores que afetam essas exigências. A gente falou muito aí sobre proteína e energia, não significa que os outros nutrientes eles não sejam importantes. Eles são, porém, as particularidades de proteína e energia elas são maiores do que dos outros. E principalmente minerais, nós vamos mencionar um pouquinho mais à frente quando a gente for falar de cada tipo de ave especificamente. Então agora, sabendo de tudo que nós já sabemos até agora, a gente pode finalmente falar sobre os sistemas de alimentação que são utilizados na avicultura. Certo, mas então o que é que tem numa ração? Nós falamos um bocado de coisa, falamos de vários ingredientes, mas como é que se compõe uma ração? Antes de mais nada, é preciso saber que a gente tem vários tipos de rações diferentes. A primeira que eu vou mostrar para vocês, que é a mais comum e vocês certamente já viram algum rótulo por aí, é a ração balanceada completa. Isso é uma questão chave na avicultura, porque quem trabalha com avicultura há muitos anos conhece isso muito bem, mas quem está tendo o primeiro contato com a avicultura agora, talvez fique um pouco surpreso, porque a maioria das pessoas acha que a galinha ela vive só de milho, que ou o milho tem 1 milhão de nutrientes, ou Deus que está fornecendo todos os outros nutrientes para a galinha, né? Mas não é bem assim. A galinha ela precisa de vários nutrientes e a gente precisa fornecer isso através da ração. Principalmente porque são animais criados confinados que só vão comer, vão ter acesso ao que a gente fornecer. Ok, então o que seria essa ração balanceada completa? Ela é um tipo de alimento que ela vai considerar tudo que a gente aprendeu até agora. Ela vai ser calculada de acordo com a composição dos alimentos, foi o que a gente viu na primeira parte da aula, garantindo que as exigências nutricionais das aves, que é o que a gente acabou de ver agora, que essas exigências sejam atendidas. Certo, então vamos ver um exemplo de ração. Essa ração que eu estou mostrando para vocês agora, as rações foram formuladas para o meu experimento de mestrado. Eu só trouxe ela como um exemplo para mostrar para vocês a mesma quantidade de fatores que a gente utiliza que estão influenciando. Como eu disse lá atrás, que vários fatores influenciam a exigência, então eu preciso pegar aquela tabela de exigência e, a partir dela, eu calculo os alimentos que eu vou utilizar. Então, utilizando a tabela de exigências mais a tabela de composição dos alimentos, eu vou casar esses dados, calculando de forma que a minha ração feche e que as exigências sejam atendidas, certo? A gente não vai entrar em formulação aqui, acho que vocês já tiveram aula de nutrição, então certamente vocês já viram isso em outras ocasiões. Ok, então o que eu quero ressaltar dessa tabela para vocês? Essas rações eram para frango de corte machos de desempenho superior. Então, tem aí a espécie, o sexo e o nível de desempenho desses animais. É específico. E ainda calculei para 4 fases diferentes, que foi o programa de ração que nós optamos por utilizar nesse experimento. Ok, o que tem nessa minha ração completa? Eu tenho milho e óleo de soja, que vão gerar energia. Uma coisa aqui precisa ficar bem clara. Eu estou utilizando o milho e o farelo de soja nessa ração. Por quê? Nesse experimento a gente precisava que a ração ela fosse o mais comum possível do que se usa comercialmente, porque o que a gente ia testar era também um fator de nutrição. Então a gente não podia mudar muitas coisas, porque senão ia alterar o que a gente queria analisar. Além disso, para mostrar para vocês, é a ração que eu acho mais interessante. Porque o milho e farelo de soja, como eu disse, eles são a base da nutrição de frango, de galinha poedeira, de matriz, enfim, das aves em geral. A gente pode, por exemplo, nós vimos que o arroz é um substituto do milho. Então, eu poderia, por exemplo, pegar um farelo de arroz e substituir por parte do milho ou pela totalidade do milho, certo?
Então, mas nessa ração não substituir por nada, porque tem outros fatores relacionados ao uso de ingredientes alternativos. E outra questão. Eu estou dizendo aqui que o milho vai fornecer energia. O milho, ele também vai fornecer proteína, ele também vai fornecer minerais, vitaminas. Porém, a principal função dele na ração é fornecer energia. O óleo de soja é a única função dele mesmo. A gente considera que ele não tem nenhum outro nutriente. O farelo de soja vai ser a principal fonte de proteínas. Como eu disse, o farelo de soja também vai fornecer energia, mas como ele é um concentrado proteico, ele não fornece tanta energia quanto o milho. Então, a principal função dele aqui é fornecer proteína. Temos os macrominerais. Esses ingredientes, eles só vão ser utilizados caso o milho e o farelo de soja não consigam suprir a quantidade correta da exigência de macrominerais das aves. Então, o fosfato bicálcico é fonte de fósforo e de cálcio, o calcário calcítico é fonte de cálcio e o sal comum é fonte de cloro e de sódio. Temos ainda os aminoácidos limitantes, como a gente viu lá, são aqueles que estão em baixa quantidade nos alimentos principais. Então, a gente considerou aqui que o milho e o farelo de soja têm baixa quantidade tanto de metionino quanto de lisina, que são o primeiro e o segundo aminoácidos limitantes, por isso a gente fornece eles na ração. Esses que a gente está fornecendo aqui, eles são aminoácidos sintéticos, por isso essas letrinhas DL e L aí antes deles, que significa que é a isomeria óptica, né? O lado para onde as moléculas deles refletem a luz. Isso é muito importante para a gente não, é só para vocês saberem que eles não são naturais, eles foram obtidos em laboratórios. E por isso vocês podem imaginar que o preço deles não é barato. Então é preciso ter muita atenção às quantidades deles que vão ser inseridas na ração para não ter gastos desnecessários. Por último, a gente tem aqui os premix, que vão ser fontes de microminerais e de vitaminas. E podemos ou não ter na nossa ração um inerte, cuja única função é ocupar espaço mesmo. Calculei a ração e eu quero que ela dê um total de 100 quilos para tornar mais fácil calcular a porcentagem. Porém, meus ingredientes todos deram 99,8. O restante eu coloco de inerte. É um material qualquer que não vai, supostamente, acrescentar nenhum nutriente para a minha ração. Pode ser, por exemplo, uma casca de arroz moída bem fininha, que vai ter mais fibra do que tudo. Então, não vai ser muito útil para os animais. Ok. Certo. Então, a gente viu a ração completa. Com base nessa ração completa, que tem tudo que o animal precisa, a gente tem outros alimentos que são possíveis de serem feitos. São eles o concentrado, o núcleo e o premix. Esses alimentos, eles podem ser encontrados de forma comercial, em casas de rações, em fábricas. Eles são vendidos dessa forma porque assim pode otimizar os custos do produtor. Vamos entender melhor o que são cada um deles. O concentrado, você seria basicamente uma fonte proteica, mais minerais e vitaminas, certo? A gente viu que a ração completa ela tem tudo. O concentrado ele não tem tudo. Falta o quê? Energia. Então eu preciso misturá-lo com uma fonte energética. Já o núcleo, ele além de não ter energia, ele também não tem as fontes de proteínas. Ele é apenas um mix de minerais e vitaminas. Ele tem que ser misturado com essas fontes proteicas energéticas. E já o premix, ele é uma pré-mistura de microminerais, vitaminas ou ambos, certo? Eu vou precisar acrescentar todo o resto, então, macrominerais, proteína e energia. Uma particularidade do premix é que ele não deve ser fornecido sozinho diretamente para os animais. Ele precisa ser misturado. Os outros até poderiam ser fornecidos sozinhos, mas não é interessante porque vão ter nutrientes faltando, certo? Ok, então deixa eu mostrar aqui de forma prática para vocês. Temos aqui aquela ração completa que eu já tinha mostrado antes. Quando eu retiro as fontes de energia, ou seja, tirei o milho e o óleo,
Então, eu tenho concentrado. O concentrado vai ter, então, proteína, macro e microminerais e vitaminas. Quando eu retiro a fonte também, além da fonte energética, eu retiro também a fonte proteica, eu tenho o núcleo, que só vai ter macro e microminerais e vitaminas. Quando eu retiro os macrominerais, sobra então o premix. Os premix são produtos comerciais vendidos especificamente para isso, tanto é que eu os utilizei aí nas ações do experimento. Esse premix ele só vai ter microminerais e vitaminas. Podem ser um de cada separado ou pode ser os dois juntos, premix mineral e vitamínico, em um único produto. Certo? Bom, outros ingredientes que podem entrar nas nossas rações, vocês podem se lembrar aí agora daquela classificação de alimentos que a gente viu lá atrás. Naquela classificação de alimentos, tinha um quadradinho lá específico para outros alimentos. E esses outros eram principalmente os aditivos. Esses aditivos, de acordo com a legislação brasileira, a gente tem 5 tipos diferentes. Não precisa decorar nada disso não, eu gostaria de chamar a atenção especificamente para alguns pontos aqui que são mais polêmicos na avicultura. Mas, de uma forma geral, a gente tem os aditivos tecnológicos, cuja função diz respeito às condições do processamento de rações. Então, por exemplo, eu posso ter aditivos tecnológicos que vão melhorar a questão de fungos, que vão aglomerar partículas ou separar partículas, pode ser que vai umedecer, pode ser conservante, antioxidante, enfim, são questões de processamento da ração. Já os aditivos sensoriais, eles têm, como o nome já diz, a função de melhorar essas condições para o animal. Podem ser aromatizantes, palatabilizantes, flavorizantes, que adicionam tanto sabor quanto cheiro, corantes, enfim, vão melhorar o aspecto da ração. Aspecto, sabor e cheiro. Os aditivos nutricionais, eles vão melhorar o aporte nutricional da ração. Por exemplo, aqueles premix lá vitamínicos, eles são aditivos nutricionais. Além disso, eu posso ter também, por exemplo, os aminoácidos sintéticos que utilizamos são aditivos também, nutricionais. Ácidos graxos, entre outros. Agora, eu entro na questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Os aditivos zootécnicos, eles têm a função de melhorar o desempenho do animal. Ou seja, eu vou garantir que esse animal cresça mais ou bote mais ovos, enfim, depende de qual produto que eu vou utilizar. A gente tem, por exemplo, os digestivos, as enzimas. Né? Eu falei para você sobre o fósforo fítico, o fitato. O fitato, quando eu tenho uma quantidade muito grande na ração, eu não estou impedida de usar o ingrediente que tem alta quantidade de fitato, não. Só que como ele não vai ser digerido pela ave e vai indisponibilizar os nutrientes, é interessante que eu coloque na minha ração já um aditivo, ou seja, eu coloco enzimas exógenas na ração e essas enzimas, que não pertencem ao animal, mas eu estou incluindo na ração, vão fazer a quebra ali, a digestão desse fitato que a ave não consegue agir. Então, isso vai me ajudar. Também posso utilizar equilibradores da flora intestinal, que são, por exemplo, probióticos e prebióticos, que são micro-organismos, né? O Yakult, que a gente também toma em casa. Só destacando que o texto da legislação é antiga, hoje em dia não se usa mais o termo flora intestinal, porque flora diz respeito à planta, né? A gente utiliza microbiota intestinal. Bom, e agora tem os principais que eu gostaria de dizer, que são os melhoradores de desempenho. São, sem dúvida, uma das questões mais polêmicas da avicultura, especialmente em frangos de corte, que são os antimicrobianos. Ácidos orgânicos também fazem parte desses melhoradores de desempenho, mas o que gera polêmica são os antimicrobianos. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas na avicultura, especialmente para frangos de corte, é comum se utilizar uma certa quantidade bem pequenininha de antimicrobianos na dieta dos animais, de forma preventiva. Mas existe uma série de cuidados que devem ser tomados. Esses antimicrobianos, eles não podem ser as mesmas bases utilizadas para tratar doenças, nem humano, nem animal.
são outras bases de outros tipos de antimicrobianos, certo? Se o animal ficar doente, eu uso um tipo de antimicrobiano em uma quantidade mais alta, que a gente chama de dose terapêutica. Mas na dieta eu vou usar uns tipos diferentes e específicos de antimicrobianos e em quantidades bem pequenininhas, que eu chamo de subterapêuticas. Ou seja, essa dose de antimicrobiano utilizado como melhorador de desempenho, ela não é capaz de tratar uma doença, mas ela só vai ser utilizada de forma preventiva para impedir que micro-organismos patogênicos atuem no intestino das aves e dessa forma tragam problemas relativos a lesões da parede intestinal que vão prejudicar o desempenho do animal. Esses antimicrobianos são polêmicos porque uma série de ativistas e de cientistas questiona a utilização, porque todos nós sabemos o risco envolvido em tomar, por exemplo, antibióticos sem receita. Você pode gerar bactérias resistentes aos antimicrobianos, ou seja, não vai ter mais antibiótico capaz de tratar doenças causadas por aquelas bactérias. Então, com base nisso, a União Europeia já há bastante tempo proibiu a utilização de melhoradores de desempenho antimicrobianos em suas aves. Só que, por outro lado, as pesquisas elas não mostram que algumas bactérias encontradas, bactérias resistentes encontradas, não mostram com certeza que essa resistência foi causada pelos antimicrobianos. Tudo indica que não. E outro problema é que depois da proibição dos antimicrobianos na dieta lá na União Europeia, aumentou em muito o nível de uso de antimicrobianos terapêuticos, ou seja, não pode mais usar antibiótico na dieta de forma preventiva, mas as aves começaram a adoecer mais, então foi necessário usar mais antibiótico para tratar essas doenças. E isso tem um potencial muito maior de causar resistência nessas bactérias. Porém, querendo ou não, é uma questão polêmica. Muita gente acredita que, inclusive, o mito de hormônio em frango tem a razão nesse uso aí de antimicrobianos nas dietas. O que a gente reflete sobre tudo isso? Que mais cedo ou mais tarde vai ser proibido, então, quanto antes se encontrar formas de substituir esses antimicrobianos por outras coisas, seja ácidos orgânicos, sejam probióticos, na dieta, melhor vai ser para o produtor que se antecipar, certo? Existe toda uma legislação também relativa a isso. Nós não vamos entrar tanto assim agora. Certo? Então, guardem isso aí. Antimicrobianos são aditivos ou técnicos melhoradores de desempenho e eles são utilizados de forma subterapêutica, ou seja, preventiva, em quantidade bem pequena, na dieta das aves. E isso é cercado de polêmicas. Outros tipos de aditivos são os anticoccidianos. Eles são utilizados também da mesma forma que os antimicrobianos. Eles são colocados em quantidades pequenininhas na ração, de forma que vai inibir protozoários. Teria ali a mesma função dos antimicrobianos, com a diferença que os antimicrobianos são para bactérias e os anticoccidianos são para protozoários, porque coccidioses são doenças extremamente comuns em aves. Esses anticoccidianos também têm uma certa polêmica, não tanto quanto os antimicrobianos, mas tem uma certa polêmica relacionada e a legislação também pega bem em cima desses dois aí. Bom, então, outro fator que a gente nunca presta muita atenção, porém deveria, é a água. A água, ela participa de quase todas as reações químicas do organismo dos animais e é super importante para ter uma regulação, especialmente em aves que trocam calor de forma latente, ou seja, através da mudança do estado físico da água. O consumo de água nas aves ela é de 2 a 3 vezes maior do que a da ração. Isso, obviamente, vai ser influenciado pelo ambiente, certo? É de extrema importância a gente garantir a qualidade e a quantidade de água. Ou seja, eu preciso ter uma quantidade suficiente, porque os animais não podem passar sede. Frango de corte com sede morre um lote inteiro com extrema facilidade.
E eu preciso garantir a qualidade, ou seja, água é fonte, pode ser fonte de contaminação e trazer várias doenças para o meu lote. Então é interessante que a água seja tratada, seja limpa, que os bebedouros sejam limpos, né, com frequência, para que não acumule resíduos. E outra questão importante é a temperatura da água. O consumo de água aí, ele é maior do que o da ração e ele vai variar com a temperatura ambiente. Então, se está frio, os animais bebem menos água, comem mais ração. Se está calor, come menos ração e bebe mais água. Só que a temperatura da água ela também é importante. Se o clima está muito quente e a temperatura da água está no nível da temperatura ambiente ou está mais quente, as aves não bebem essa água. Então, a água precisa ser fresca. Isso é importante manter uma caixa d'água coberta, no mínimo, né? Para garantir que a água não vai ficar muito quente nos dias de muito calor. Certo. Então, sabendo de tudo isso que a gente já viu até agora, a gente encaminha aqui para ver os fatores que vão influenciar a nutrição. Obviamente, todos esses que nós comentamos até agora influenciam a nutrição, mas a gente tem outros um pouquinho mais específicos. Alguns deles já foram mencionados, por exemplo, a espécie, a fase, o sexo dos animais, o ambiente, já foram mencionados. A espécie, a fase e o sexo, elas vão influenciar diretamente na exigência de nutrientes dos animais. Então, é claro que eu não posso fornecer a ração calculada para uma espécie, fornecer para frango de corte, eu não posso fornecer essa ração de frango de corte para poedeiros, porque as exigências são diferentes. O ambiente, a gente falou largamente aqui, inclusive acabamos de falar no consumo de água, sobre como o ambiente influencia. Então, estresse no ambiente, alta densidade, ambiente se tiver sujo, se tiver criado em gaiola ou em piso, o estresse é maior, em qual situação? Tudo isso vai influenciar. Se o clima está quente, se está fresco, tudo isso influencia na nutrição dos animais. A gente já falou bastante aqui sobre a influência do ambiente. O objetivo da criação, seja ele para corte ou para postura, isso vai modificar o tipo de nutrição do animal. E outra coisa muito importante são as metas de desempenho. Ou seja, vamos colocar que eu estou criando frangos de corte. Não é só por ele ser frango de corte que todos vão ser criados da mesma forma. Eu posso colocar metas de desempenho. Por exemplo, eu quero produzir galeto. Então, eu vou abater esse animal mais jovem e com peso menor. Ou eu quero produzir um animal que vai ser abatido mais tarde. Ou que eu quero que ele chegue a 35 dias com um peso mais alto. Então, essas metas todas eu coloco no começo da minha criação. E a partir dessas metas que eu estabeleci, obviamente de acordo com o interesse do mercado local, a partir dessas metas eu calculo se eu quero meu animal mais pesado ou mais leve, isso vai influenciar, obviamente, diretamente no nível de nutrição que eu vou dar para esse animal, certo? Outra questão que a gente precisa avaliar é a disponibilidade, o custo e a qualidade dos ingredientes que eu vou utilizar na ração. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Se o milho ele estiver muito caro, que é uma realidade que a gente está vivendo bastante agora, né? O saco de milho e de soja estão absurdamente caros, então as pessoas começam a refletir sobre o uso de ingredientes alternativos. Foi como a gente conversou naquele slide lá sobre os concentrados. Se eu tenho o milho caro, eu procuro outros concentrados energéticos que eu possa utilizar para substituir o milho. Se a soja está muito cara ou está difícil de encontrar, eu procuro outros concentrados proteicos que possam substituir o farelo de soja. Porém, a utilização dos ingredientes alternativos, ele traz uma série de questões. Não são impedimentos, mas são questões a serem consideradas. Por exemplo, são os polissacarídeos não amiláceos e fatores antinutricionais. Os polissacarídeos não amiláceos, eles são espécies, tipos, né, de polissacarídeos presentes na maioria de alimentos de origem vegetal que tem uma certa viscosidade. São viscosas e aumentam a viscosidade da digesta. Isso vai modificar o trânsito intestinal e pode gerar, inclusive, infestação de bactérias naquele bolo
alimentar que não foi digerido porque as enzimas não conseguem ultrapassar esse muco que dá viscosidade aumentada e aí gera uma série de problemas para o animal. E os fatores antinutricionais são compostos presentes nos alimentos que vão, assim como o fósforo fítico, por exemplo, podem prejudicar o animal ou de forma a indisponibilizar outros nutrientes, geralmente. Então, isso também é um problema que precisa ser estudado. Vamos colocar enzimas nessa dieta, vamos não utilizar esse alimento, ou vamos usar um nível adequado nas tabelas de composição de alimentos, inclusive tem indicações sobre níveis práticos e máximos para se utilizar de ingredientes alternativos, certo? Outra questão a se olhar é a disponibilidade de nutrientes. Então, vamos supor, eu tenho um alimento com alta quantidade de proteína, que eu não sou acostumado a utilizar esse alimento. Porém, e a disponibilidade? E o perfil de aminoácidos? É adequado? Essa proteína que tem ali, por exemplo, ela está disponível ou não? Isso tudo precisa ser avaliado antes de simplesmente colocar um alimento com base somente na análise química daquele alimento. Outra questão a ser pensada é a questão de fibras. A gente já deu umas pinceladas sobre isso ao longo da aula e eu gostaria de chamar a atenção aqui agora. As fibras, elas não são muito pensadas para aves, a menos que seja ave caipira, certo? Porém, até certo ponto, um nível baixo de fibras ele é útil, né? Então não um nível zero, um nível relativamente baixo. Ele pode ser útil, inclusive para regular trânsito intestinal, entre outras ações aí no organismo das aves, até gerar uma certa quantidade de energia e modular as bactérias do seco dessas aves. Porém, só quem consegue digerir bem, não digerir bem, mas digerir melhor essas fibras são aves mais velhas, ou seja, frango de corte praticamente não digere fibra. E aves caipira, então poedeiras, matrizes, são aves que ficam um pouquinho mais velhas. E aves caipira, além de ficarem um pouquinho mais velhas, elas têm um contato maior com micro-organismos e elas conseguem digerir melhor a fibra. A gente pode, inclusive, plantar gramíneas para essas aves caipira que elas conseguem aproveitar bem, dependendo da gramínea. Para aves confinadas, no caso das poedeiras, por exemplo, não seria interessante utilizar gramíneas, né, verdes. Então, a gente pode utilizar fontes que têm fibra, mas é uma fibra um pouco mais solúvel, como, por exemplo, o trigo. O farelo de trigo, ele é fonte de energia, porém ele também tem certa quantidade de fibras, o que pode ser interessante para essa categoria de aves, certo? Nunca para frango, mas para aves mais velhas sim. Outra questão que a gente precisa observar é a forma física, a granulometria e a mistura da ração. A forma física, ou seja, essa ração ela pode ser peletizada, farelada ou extrusada. Geralmente para aves não se usa ração extrusada. Para outros animais sim, mas para ave não muito. A maioria das criações de aves utiliza rações fareladas, mas em algumas ocasiões pode ser interessante utilizar também rações peletizadas, especialmente quando precisa se adensar a quantidade de nutrientes das rações. Mas o mais comum mesmo é utilizar a ração farelada. Quando essa ração é farelada, é preciso prestar atenção nesses dois fatores que vêm a seguir, a granulometria e a mistura homogênea da ração. Por quê? A granulometria ela é importante para evitar a seleção. Para poedeiras, elas têm outras questões. Primeiro, que as aves conseguem selecionar. Se a ave conseguir selecionar, ela pode não consumir todos os nutrientes que ela precisa, mas sim escolher alguns nutrientes e consumir só eles, o que pode ser um problema. Por outro lado, para aves, a gente vai ver a seguir que para essas aves que têm a função de botar ovos, a granulometria ela pode alterar o consumo. A gente vai ver melhor isso mais para frente. Mas o tamanho da partícula ele altera o consumo da ave.
Bom, a mistura homogênea da ração, ela tem a mesma função de utilizar a granulometria correta, que é impedir a seleção. Então, quanto mais parecido está o tamanho de partícula de toda a ração e quanto mais bem misturada ela está, eu garanto que a ave está consumindo todos os nutrientes que eu formulei naquela ração e coloquei lá, e não simplesmente uma parte. Uma outra questão é o controle ou estímulo do consumo versus excesso de peso, ok? A gente vai ver também isso um pouquinho mais para frente para cada tipo de ave, mas a gente pode, em determinadas ocasiões, escolher se a gente vai restringir a alimentação ou se a gente vai estimular. Por quê? Isso vai controlar o peso. Se eu estimulo a ave a comer, por exemplo, utilizando um programa de luz contínuo, quantas mais horas de luz eu mantenho acesa, mais eu estimulo as aves a comer. E quanto mais tempo eu deixar apagado, menos eu estimulo. Eu posso remover a ração em determinados momentos ou colocar menos ração. Com isso, eu estou controlando. Tudo isso vai regular o peso do animal. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor por que o peso é um problema. E por último, eu posso também avaliar, eu devo avaliar o consumo e o desempenho das aves. E dessa forma eu posso fazer alterações na dieta. Por quê? Eu formulo todas as dietas antes que a criação comece. Mas pode ser que chegou a determinado momento eu vi que algo aconteceu, por exemplo, uma mudança de temperatura ambiente que não era prevista, altera o consumo dos animais. E a alteração no consumo vai alterar o desempenho dos animais. Então, eu posso, nesse meio tempo, modificar minha dieta. Então, o controle zootécnico ele é fundamental em qualquer parte da criação, especialmente na nutrição, que, como vimos, vai influenciar em todo o desempenho dos animais. Ok, então agora a gente entra aqui na última parte da nossa aula, que é falar um pouquinho sobre a alimentação prática dessas aves. Tá? Então, nós vamos falar sobre cada tipo de ave, as aves comerciais, e dessas aves nós vamos comentar mais ou menos o que é praticado em cada fase. Certo? Antes de mais nada, tem algumas questões que elas são comuns para todas as aves que a gente vai ver aqui. Primeiro, os níveis de proteína bruta, principalmente, e dos outros nutrientes em geral, eles diminuem com a idade. Alguns nutrientes não diminuem, mas quase nenhum nutriente vai aumentar com a idade, a menos que seja na fase de produção. Mas a proteína bruta, especificamente, ela diminui com a idade. O nível dela, né? Bom, na alimentação à vontade, o consumo ele é regulado pela energia. Então, nós comentamos ali agora há pouco que existem situações em que a gente vai restringir a alimentação dessas aves. Mas quando a gente não está restringindo, nesse caso, a ave ela vai comer até ela atingir o nível de energia desejado. Foi por isso que a gente falou lá atrás que é preciso garantir os níveis, uma correta relação de energia e nutrientes. Se a energia não estiver adequada, o consumo de nutrientes também não vai ser adequado. O trato gastrointestinal, ele completa seu desenvolvimento depois do nascimento do pintinho. Então, o pintinho nasce, não está completamente formadinho seu trato gastrointestinal, ele ainda está em desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele só vai se encerrar ali por volta dos 12 primeiros dias de vida. Nessa fase, o crescimento do trato gastrointestinal é maior do que os dos outros órgãos do corpo. Então, nessa fase, é por isso que, inclusive, os níveis de proteína são mais altos nessa fase. É uma fase que necessita de muitos nutrientes. Então, a gente precisa fornecer ingredientes que sejam ricos em nutrientes e que esses nutrientes sejam altamente disponíveis, porque a capacidade digestiva do animal ela ainda não está no seu auge. Bom, outra questão que a gente já deu uma pincelada também agora há pouco é evitar a obesidade. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto, porque a obesidade ela não é benéfica em nenhuma ave, ela não é desejável em nenhuma ave. Para cada uma, ela traz um problema diferente,
mas o certo é que ela traz problema para todas. No caso dos frangos, se esse animal consome alimento demais, descontroladamente, eu vou ter ali um excesso de deposição de gordura na carcaça e, além disso, eu posso ter problemas de pernas. E frango, vocês vão ver certamente mais à frente na disciplina, que os frangos eles têm muito problema de perna. O que significa isso? Que os ossos são frágeis, não aguentam o enorme crescimento do corpo, então quebra muito fácil, abre muito fácil, muitas vezes o animal não consegue ficar de pé. Então a gente precisa controlar esse peso do animal para que não ocorra esses problemas. No caso de aves de postura ou de reprodução, o excesso de peso vai significar também excesso de gordura. E no caso dessas aves, essa gordura ela se acumula em várias partes do corpo, inclusive ao redor do ovário e do útero, que são as partes responsáveis pelo desempenho produtivo desses animais, né? Pela produção dos ovos, que é o produto desses animais. Então, se o animal está muito obeso, ele também não vai conseguir produzir ovos de forma adequada, causando uma queda muito grande no desempenho. Então, gravem isso. É preciso, de qualquer forma, evitar a obesidade. E para cada animal existe uma forma de fazer isso. Para a maioria deles, controlando a luz, né, o nível de luminosidade, e, muitas vezes, aplicando uma certa restrição no alimento desses animais. Bom, outra questão que a gente precisa prestar muita atenção é com relação aos aditivos. Principalmente aqueles dois que eu mencionei para vocês. Os antimicrobianos, melhoradores de desempenho, e os anticoxidianos. A gente precisa observar a legislação. Tem certos animais para os quais não é interessante eu utilizar, porque para aves de postura, por exemplo, nas fases de produção, esses produtos podem deixar resíduos nos ovos, supostamente. Então, talvez não seja interessante utilizar, é preciso observar bem a legislação. Para outros animais, como os frangos, eu posso utilizar, mas na fase final eu não posso mais utilizar, porque existe um período de carência do tempo em que eu forneci esse aditivo até que ele tenha saído completamente do corpo do animal, de forma a não deixar resíduo na carne no momento do abate. Então, isso é muito importante. E outra questão que eu quero chamar a atenção é que as aves jovens, os pintinhos, né, eles não aproveitam bem os lipídios. Então, se eu coloco uma quantidade de gordura muito alta na ração, eu posso provocar uma diarreia bem grave, inclusive nesses pintinhos, o que vai causar uma série de problemas. E como a gente falou que o trato gastrointestinal dele ainda está desenvolvendo, eu posso, inclusive, prejudicar esse desenvolvimento para o resto da vida do pintinho. Então, eu preciso ter muita atenção nessa fase. Certo. Então, depois de falados os termos gerais, a gente entra agora em cada animal específico, né? Vamos falar de forma sucinta aqui sobre cada um deles, que vocês certamente verão no restante da disciplina e devem voltar a falar disso em algum momento. Mas a gente vai falar um pouquinho agora. Então, como se dá a alimentação prática para frangos de corte? Então, frangos, basicamente, a gente tem dividida as rações, o programa alimentar dessas aves em 4 fases principais. Pré-inicial, de 1 a 7 dias, inicial, de 8 a 21 dias, e crescimento, que vai de 22 a 33 dias. E por último, a fase final, de 34 a 42 dias, ou essas datas podem mudar, porque já existem frangos sendo abatidos com menos do que 42 dias, ok? Certo, então por que é importante dividir em fases? A gente viu lá atrás a questão da mudança das exigências de acordo com a idade da ave. E aqui também a gente vai ver que tem cuidados específicos que a gente pode utilizar em cada uma das fases. Tem diversos fatores que a gente pode observar em cada uma das fases. Certo, então, na fase pré-inicial, para frangos, uma das coisas que eu preciso manter nessa ração, que eu preciso garantir nessa ração, é que haja uma alta densidade nutricional, principalmente de aminoácidos, vitaminas e de zinco, vitamina E e zinco,
Os aminoácidos são principalmente para crescimento dessa ave, né? O corpinho está em formação ainda, então eu preciso garantir altos níveis de aminoácidos. E, como a gente viu, as exigências de proteína bruta para qualquer ave, nas fases iniciais, elas são bem mais altas do que no restante da vida. A vitamina E e o zinco são especificamente para melhorar a imunidade dessas aves. São substâncias relacionadas com a defesa do organismo, que ainda está em formação. Então é importante suplementar com elas nesse momento da vida. Também a gente pode usar os aditivos que são pré e probióticos, a gente já falou sobre eles antes, e eles são moduladores da flora, né, da microbiota intestinal. Então, como o intestino, o trato gastrointestinal ainda está em formação, é interessante que a gente ajude a colonizar esse trato gastrointestinal o quanto antes, para melhorar a condição desse pintinho. Também podemos utilizar estimulantes de consumo. Como os pintinhos consomem pouco, a gente pode usar flavorizantes para melhorar o sabor e o cheiro da ração para atrair mais esses pintinhos e estimular que eles comam mais ração. Nas fases inicial e crescimento, vem uma questão importante. Como eu tinha dito, o excesso de peso é um problema para frango, especialmente por causa da camada de gordura que vai ser depositada na carcaça e dos problemas de perna. Porém, para frango, não costuma se fazer compensação ali na composição da dieta. Eu não vou piorar a dieta ou diminuir níveis de energia ou de nutrientes na dieta se eu quero que o frango não fique tão pesado. O correto a se fazer, eu restringo o consumo, diminuindo a oferta de alimento. Então, eu oferto menos alimento para esse animal e, ao mesmo tempo, eu utilizo um programa de luz adequado com menos horas de luz para que o estímulo seja nas horas certas e não estimule o animal a ficar só comendo o dia todo. Além disso, eu preciso garantir que os minerais vão estar em boa quantidade na ração, especialmente os minerais ligados à imunidade e ao equilíbrio eletrolítico. Como eu disse, o zinco ali, por exemplo, é um mineral ligado à imunidade. Eu preciso garantir que esse mineral e todos os demais estejam em quantidades adequadas. Além disso, tem a questão do equilíbrio eletrolítico, que é importante para todas as aves, mas especificamente para frangos, que se estressam muito facilmente, principalmente com temperatura ambiente. O equilíbrio eletrolítico é uma das defesas do corpo, vamos dizer assim, contra alterações de pH. No equilíbrio eletrolítico, o corpo utiliza alguns cátions e ânions que têm que estar em quantidades equilibradas para garantir que o sangue desse animal vai estar com o pH adequado. Se cair muito, o animal pode ter acidose, se aumentar muito, o animal pode ter alcalose. Em questões, presta atenção nisso, para frangos, em situações de estresse calórico, é muito comum que o animal tenha alcalose, certo? Quando ele perde algumas moléculas aí de gás carbônico na respiração, porque a forma que eu disse lá do frango perder mais calor é mudando a água de estado físico, certo? De líquido para gasoso. Então, isso aí é um problema. Então, a gente precisa garantir que a alimentação dos frangos vai ter o correto nível dos minerais envolvidos no equilíbrio eletrolítico. Ok? Além disso, na fase final, eu posso reduzir os nutrientes e a energia, principalmente, para evitar o acúmulo de gordura. Então, eu não poderia fazer isso na fase de crescimento, porque eu não posso diminuir nutrientes para o animal que está em crescimento. Ele está compondo os seus tecidos corporais, é a carne do abate no futuro. Então, eu não posso reduzir nutrientes. Mas na fase final, eu posso fazer isso. Por quê? É a fase em que o animal tem uma tendência maior a transformar esses nutrientes e essa energia em gordura. Então, nessa fase, eu posso reduzir. Além disso, como já mencionamos antes, é a fase de verificar o período de carência de aditivos. Antes de usar um aditivo, especialmente antimicrobianos e anticoccidianos, eu preciso verificar quanto tempo leva para que esse aditivo seja totalmente eliminado do organismo do animal. Certo.
No que diz respeito à alimentação prática de poedeiras, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro é que a gente tem tipos diferentes de poedeiras. A gente tem as poedeiras, vocês certamente verão isso com mais detalhes futuramente. Mas por hora é importante que a gente saiba que existem poedeiras leves e semi-pesadas, certo? Essas, como o nome já diz, o que diferencia elas, além da linhagem, é o peso corporal. E geralmente a cor das penas também. As leves costumam ser brancas e as semi-pesadas costumam ser vermelhas. E os ovos acompanham a cor das penas. Para essas aves, eu posso ter 3 ou mais fases principais. O mais comum é que se tenha cria, de 1 a 8 semanas, recria, de 9 a 17 semanas, produção, de 18 a 70 semanas. Eu preciso, na fase de cria e recria, ou seja, antes que essa ave comece a botar ovos, eu preciso definir quais metas de peso do corpo da ave e do ovo eu desejo. Ou seja, eu quero uma ave mais pesada, eu quero um ovo mais pesado, ou eu quero que o animal seja mais leve. Definindo isso, eu vou controlar ou vou estimular o consumo dessas aves. Mas, como a gente já mencionou, não é interessante que essas aves tenham excesso de peso, porque vai prejudicar a produção delas. Eu posso utilizar ração farelada, mas essa ração ela tem que ser bastante uniforme. A gente já falou disso antes, para evitar seleção. E além disso, eu preciso que ela tenha uma granulometria de preferência intermediária. Tá? Essa granulometria não pode ser partícula muito grande e nem partícula muito pequena, para evitar problemas e não estimular nem controlar o consumo dessas aves, para que fique de forma mediana ali. Outra questão que vale para todas as aves que botam ovos é avaliar frequentemente a uniformidade do lote. O que é isso? Eu peso uma parte do lote, existem cálculos certos para isso, a gente não vai entrar agora porque vocês certamente verão isso nas aulas de poedeiras de matrizes, mas basicamente é conferir o peso do lote e ver se eles estão, se os pesos estão mais ou menos uniformes ou se tem muitas aves que estão com peso muito diferente da média, certo? Avaliando essa uniformidade, eu trabalho com o meu manejo de forma geral, inclusive o manejo nutricional. Ok. Outra questão importante é que os níveis de cálcio, eles têm que ser altos para poedeiras. Eles não podem ser muito altos nessa fase, mas em comparação, por exemplo, com frangos, é um nível bem maior. Também eu preciso observar os níveis de proteína e especificamente os níveis de aminoácidos. Todas essas modificações, elas vão acontecer ali no final da recria, que pode ser dividida em fase de pré-postura. Né? Algumas pessoas, por isso que eu coloquei ali 3 ou mais fases principais, porque alguns criadores podem dividir aí essa fase de recria em 2. Né? Então, transformar o final dela na fase de pré-postura, em que se muda já os níveis de cálcio para acostumar a ave para a fase de postura. Na fase de produção, que começa ali com 18 semanas, eu preciso garantir que os níveis de nutrientes estejam adequados, porque as aves de postura, elas têm uma produção muito alta. Se ela precisa botar ovos quase todos os dias, ela precisa garantir que todos os nutrientes estejam sendo colocados nesses ovos. Senão, a ave pode ter uma queda muito grande no desempenho. Essa fase de produção, ela ainda pode ser também dividida em fase pré, durante e após o pico de postura. Pico de postura é aquele momento em que a maioria do lote ele está botando pelo menos um ovo por dia. É a fase, vamos dizer assim, onde acontece a maior taxa de postura daquele lote. Então, as aves, elas começam botando poucos ovos, vão aumentando até chegar no pico, e depois do pico de postura, começa a diminuir. E aí, então, por isso que divide em pré, durante e após o pico, porque o desempenho é diferente, as exigências podem ser diferentes, então a ração também, logicamente, teria que ser diferente. Além disso, é importante se atentar aos aditivos que são proibidos. Então, antes de usar um aditivo, tem que ver na legislação. É permitido usar esse aditivo? Existe período de carência? Existem questões envolvidas?
E, como observações, é importante lembrar que o nível de energia e desbalanceamento de nutrientes podem regular o consumo. Então, por exemplo, se o nível de energia está muito baixo, ou a ração não está balanceada corretamente, a ave pode ter a tendência a comer mais para tentar atingir os níveis de exigência que ela precisa. Ou, se estiver muito alto, ela pode comer muito pouco porque já atingiu sua exigência. É importante prestar atenção no cálcio por causa da casca do ovo. É importante prestar atenção na proteína bruta, especificamente na metionina, como a gente disse, é um aminoácido limitante. E além disso, a gente precisa, talvez, muito provavelmente, regular o consumo de ração. Porque, como a gente já falou antes, poedeira com muito excesso de gordura vai ter o seu desempenho prejudicado. Bom, com relação às matrizes, a gente também tem categorias diferentes. A gente tem matrizes que são leves e matrizes que são pesadas. As matrizes leves, elas são as mães das futuras poedeiras. E as matrizes pesadas, elas são as mães dos futuros frangos de corte. E o peso delas, como o próprio nome já diz, é bem diferente, então obviamente as exigências também serão. Mas de uma forma geral, a gente pode dividir a vida dessas poedeiras em 6 fases diferentes, deixando bem claro que elas podem variar e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Bom, a ração, a primeira fase é a pré-inicial, que vai de 1 a 7 dias. Depois tem a fase inicial, de 8 a 28 dias, a fase de crescimento, de 5 a 18 semanas. Depois a gente tem a fase de pré-postura, que vai de 19 a 22 semanas. E por fim, a gente tem as fases de postura 1 e 2. A postura 1 vai de 23 a 43 semanas e a postura 2 de 43 semanas até o momento de descarte dessas aves. No caso da fase pré-inicial, inicial e crescimento, o que a gente mais precisa se preocupar é com níveis muito altos de cálcio. O cálcio é muito importante para a poedeira e para a matriz, a gente já falou sobre isso, por causa da casca do ovo. Porém, nas fases iniciais, essas aves ainda não botam, não produzem ovos. Se elas não têm casca para produzir, todo esse cálcio ele pode acabar sendo excretado ali pelos rins, vai causar problemas renais e pode levar, inclusive, a altas taxas de mortalidade no lote. Então, isso é um problema, precisa ser muito bem calculado. Além disso, as poedeiras, as matrizes, quase sempre precisam passar por certo nível de restrição alimentar, porque elas, especialmente as poedeiras pesadas, elas têm uma alimentação muito voraz e elas têm uma facilidade muito grande de acumular um peso desnecessário que vai atrapalhar o desempenho. Então, quase sempre tem que passar por restrição. Na fase de pré-postura, a gente vai pegar o nível de cálcio que estava relativamente baixo nas fases iniciais e a gente vai aumentar para o nível intermediário. Ele ainda não é tão alto quanto o que vem na fase de postura, mas ele já é maior do que a fase inicial. Então, qual é a intenção disso? Preparar essa ave para os níveis altos de cálcio que ela vai consumir durante a fase de postura. Bom, na postura, a gente tem então os níveis mais altos de cálcio, são bem mais altos mesmo do que nas outras fases. É muito importante que a gente garanta a uniformidade, nós já falamos um pouco sobre uniformidade, que é a questão do peso de todo o lote estar semelhante. E a gente tinha interrompido a restrição alimentar, porém depois do pico de postura, que a gente já comentou lá para poedeiras, o que é pico de postura, depois do pico, o desempenho dessas aves começa a reduzir, obviamente a exigência também. Então, ela pode ter uma tendência a pegar esse excesso de nutrientes que ela está recebendo na ração e ao invés de transformar ele em ovo, porque a capacidade dela já está reduzindo, ela transformar em gordura, o que não é positivo. Bom, a gente precisa lembrar que no meio das matrizes a gente tem também os machos, certo? Para os machos, no começo, as fases iniciais ali, ele pode receber a mesma ração das poedeiras, sem diferenciação. Porém,
Quando chega na fase ali já de pré-postura, e principalmente a fase de produção, a gente precisa separar as rações. O macho ele precisa ser alimentado de forma diferente das fêmeas. E, no caso, eles podem receber bem menos cálcio e menos proteína bruta nessa fase de produção. Além disso, os machos eles precisam ter uma restrição alimentar mais rigorosa, porque eles ganham peso muito mais fácil. Porém, entre 12 e 20 semanas de vida é quando acontece ali a formação e desenvolvimento maior dos testículos do macho. Então, é preciso atenção nessa fase, porque se a restrição for muito rigorosa nessa fase da vida, pode ser que os testículos não se formem adequadamente e o macho não vai ser um bom reprodutor. Então, é preciso se atentar para isso aí. Bom, para finalizar, a gente tem aqui a alimentação prática de codornas. As codornas, elas também têm aptidão para corte, para postura ou para reprodução. Alguns criadores fazem meio que uma dupla aptidão aí desses animais. Criam para postura e depois os filhos da de postura vai para corte. Essas codornas, elas podem ser japonesas ou europeias. E eu estou citando essas aptidões e essas espécies porque tudo isso, obviamente, vai afetar na exigência desses animais e nas rações, no planejamento das rações desses animais. As codornas, elas podem ser divididas em 3 ou mais fases principais. Na verdade, alguns manuais, como o NRC, por exemplo, só divide em 2, certo? Mas a versão mais recente das tabelas brasileiras de aves e suínos divide já em 3 fases, que é mais adequado. São essas fases: cria, de 1 a 21 dias, recria, de 22 a 40 dias, e final, se essas aves forem de corte, produção, se elas são de postura, ou reprodução, se elas são de reprodução. E essa fase, ela começa aos 41 dias e ela vai até o abate ou descarte dessas aves, de acordo com as metas lá do produtor. Na fase de cria, é preciso fornecer uma ração mais proteica e mais energética, assim como foi mencionado para as demais aves, né? A fase inicial ela é a mais exigente. E, consequentemente, essa ração ela vai ter o maior custo. As codornas europeias, elas consomem mais. Isso está aqui na fase de cria, mas na verdade ela vale para qualquer fase. As codornas europeias têm maior peso de corpo e, consequentemente, elas consomem mais ração. Bom, na fase de recria, como esses animais já têm suas exigências um pouquinho reduzidas, a gente pode então reduzir os custos com proteína bruta e energia, pode diminuir os níveis desses nutrientes e desse fator nutricional para que a gente economize um pouco, sem prejuízo para o desempenho dos animais. E existem diferenças nessa fase entre exigências para corte e para postura, certo? Bom, na última fase, então, onde tem mais diferenças entre o objetivo da criação desses animais. A fase de cria e recria, elas são mais parecidas, mesmo entre corte, postura e reprodução e entre codornas japonesas e europeias. Mas a última fase ela é bem diferente. A fase final, ou seja, os animais que são de corte, nessa última fase, eles têm que receber a ração com menor nível de proteína bruta e energia, e eles não podem receber melhorador de desempenho, pela questão que a gente já vem conversando, que é o período de carência dos aditivos. Já os animais da fase de postura, né, os animais de postura na sua fase aí de produção, a ração desses animais precisa ter altos níveis de cálcio por causa da formação da casca do ovo. Já os animais de reprodução, além da preocupação com o cálcio, os demais nutrientes e especialmente as vitaminas, elas precisam ser muito bem formuladas, porque isso vai resultar nas futuras codorninhas. Isso eu esqueci de falar, mas vale também para as matrizes. A nutrição da matriz, ela influencia diretamente na qualidade do pintinho que virá. Então, precisa ser muito bem planejado, certo?
Certo, então a gente falou um bocado de coisa, vamos retomar aqui o que foi dito só para a gente fechar o nosso pensamento. A gente viu primeiro que a nutrição ela é de extrema importância. Ela pode representar até 70%, pelo menos, né, 70% dos custos com uma criação. E ela, junto com a genética e com a sanidade, é responsável pelo enorme desenvolvimento que a gente tem visto nas aves nos últimos tempos, né, com o passar dos anos. Então, a gente viu que precisa aprender bem sobre nutrição, conhecer bem, para depois a gente aplicar isso e, na prática, a gente ter os melhores resultados. A gente relembrou também uma série de conceitos que são importantes, né, tanto ali no comecinho da aula, como ao longo dela. Alguns conceitos vocês já conheciam, mas é importante que a gente tenha eles fresquinhos na cabeça quando está estudando nutrição de novo. A gente viu que os alimentos, eles têm características que a gente também precisa conhecer antes de pensar em formular uma ração. A composição e a classificação desses nutrientes, desses alimentos, é de extrema importância. Então, eu preciso saber o que é que tem no alimento e, com base no que é que tem nele, eu sei em qual categoria ele se enquadra. E assim, eu posso escolher os alimentos principais que eu vou utilizar na minha ração e, na falta desses alimentos, eu posso pensar em substitutos porque eu sei as classificações e a composição daqueles alimentos. Além disso, nós vimos também que as aves têm características que são muito importantes também para eu aliar com o meu conhecimento de características dos alimentos. As aves elas têm particularidades de anatomia, então o trato gastrointestinal da ave ele se desenvolve e funciona de uma maneira diferente do que de outros monogástricos e dos ruminantes. Então, eu preciso conhecer essas particularidades para saber o tipo de alimento que essa ave é capaz de aproveitar. Essa anatomia, ela me leva às exigências dessa ave. A gente viu que as exigências, elas são muito particulares. Então, conhecendo, né, as exigências, a particularidade da anatomia, eu alio tudo isso com os conhecimentos que eu tenho dos alimentos. E dessa forma, eu posso então pensar na alimentação prática dos animais. Para essa alimentação prática, eu defini quais são os tipos de ração que existem, né, os tipos de alimento, a ração completa, um concentrado, um núcleo, e quais ingredientes que vão em cada tipo de ração dessa. A partir disso, a gente estudou que existem diversos fatores envolvidos na nutrição dos animais, fatores que vão influenciar tanto as exigências quanto o manejo nutricional que eu vou ter que ter com essas aves durante cada fase, e que existem diferenças tanto entre espécies, né? Cada aptidão, cada espécie ali, cada linhagem, no caso, é um tratamento diferente, e cada fase dentro daquela mesma linhagem vai ter um cuidado especial, um tipo de nutriente que é mais exigido, ou alguma coisa que eu preciso prestar mais atenção, algum aditivo. Então, cada fase tem sua particularidade, e é muito importante que a gente divida em fases para gerenciar melhor a nutrição desse animal. Então, como considerações finais, temos que a nutrição adequada, a gente viu que ela requer conhecimento em diversas áreas, né? E é importante que a gente trabalhe com a nutrição de precisão. A nutrição de precisão significa que eu vou obter o melhor desempenho com o menor gasto possível, ou seja, eu vou obter mais lucro. Como referências para essa aula, eu destaco alguns livros que eu utilizei. Se vocês quiserem buscar mais sobre o assunto, são livros bem completos. O livro Nutrição de Ruminantes, da Sakomura e colaboradores. O nível Nutrição de Monogástricos, do Bertechini. Nutrição de Animais Monogástricos de Produção, do Barreto Espíndola. As tabelas brasileiras, né, para aves e suínos, que eu já tinha comentado com vocês. Esse livrinho é um livrinho pequeno, mas ele é bem legal também. Nutrição e Alimentação Animal, Mitos e Realidades. E os manuais de linhagem. Eles não podem ser uma excelente fonte para vocês pesquisarem e formularem ração com base neles.
de cada linhagem específica que vocês estiverem trabalhando no momento. Se alguém tem alguma dúvida com essa aula gravada, vocês podem me perguntar no WhatsApp ou por e-mail, como acharem melhor. Muito obrigada pela atenção de vocês e finalizamos aqui nossa aula.